Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Café Impresso é um encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que... Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Impresso. Peço que você possa estar seguindo o nosso canal, divulgando, ativando o sininho para novas notificações. E hoje a gente tem a grande satisfação de estar recebendo dois grandes autores, que é o Dr. Walter Meirelles e o André Belém. Sejam muito bem-vindos. Eu peço que o Dr. Walter possa estar se apresentando para nosso público. Seja muito bem-vindo, Dr. Walter. Muito bem, é com muita alegria que eu estou aqui, né, nesse Café Impresso, né, e ter a oportunidade de a gente falar sobre o nosso livro, sobre a importância que, pelo menos como nós, autores, damos ao nosso livro, né, nessa vontade que a gente tem de levar conhecimento e informações que possam transformar as pessoas. Muito bem-vindo, o André também. Muito bem-vindo, André. Queria que você também pudesse estar se apresentando aos nossos ouvintes. Respirar, porque é bom a gente estar no presente, vivenciar no presente. Então, eu sou o André Belém, trago uma bagagem de parapsicologia clínica, terapeuta holístico, naturopata, coach de vida. E aproveitar desse momento, desse espaço, para, como o doutor aqui falou, levar conhecimento para todos, né? Dividir, compartilhar, que é o momento de compartilhar esse conhecimento que a gente traz, que a gente pode deixar de legado para a sociedade. Sim. É muito bom estar aqui. A gente aqui, uma conversa de bastidores antes de começar o programa, a gente estava falando sobre os livros, não é? Que vocês... O senhor já participou de um livro antes desse, que foi como um dos autores. Qual foi o nome desse livro? Esse livro tinha o objetivo de levar conhecimento sobre a gestão solidária de organizações sociais. Então, o foco do livro era isso, né? E foi produzido junto com um grupo de alunos desse curso de gestão solidária, isso foi em 2004, 2002, e é um livro bastante importante nessa área de gestão solidária de organizações sociais, que era o foco que eu estava trabalhando na época. Sim. E o André também trouxe aqui, né, um livro que é o Cavaleiro do Sol. Queria que você também desse um spoilerzinho aí sobre também esse livro, antes da gente entrar nos lançamentos. Legal. O livro Cavaleiro do Sol é o meu eterno amigo Dom. É algo chamado a despertar. Mostrar para o ser humano que nós somos especiais. E a gente vê muitas das vezes as pessoas dizer que a gente não é especial. E eu já me sentia especial. E eu quero que as pessoas se sintam especial, se sintam escolhido. Então, quando o livro ele vai falar dessa escolha, desse olhar do Criador e dizer assim, você foi escolhida, né? E vivencie isso, vivencie essa escolha. E o cavaleiro, que nós todos eu chamo de cavaleiros, os escolhidos são os cavaleiros, de revestir-se de aceitação que é um cavaleiro, e esse cavaleiro vai levar e vai despertar a luz nos outros. E é o que o sol diz, né? Despertar essa luz, esse sol que habita em nós, que nós sejamos luz para o povo. O senhor tá fazendo o lançamento, que foi até mês passado na Livraria Jardim, não é? Que o senhor fez o lançamento, mas aqui no nosso canal, Cuide do Seu Jardim. É um tema bem sugestivo, não é? O senhor estava falando que foram vários anos de dedicação para poder concluir essa obra. E qual a concepção que o senhor teria dessa mensagem, Cuide do Seu Jardim? É exatamente esta uma das questões, né? Uma das questões relevantes que eu trago, porque a minha intenção original seria atingir o público de engenheiros, técnicos de segurança, médicos do trabalho e até mesmo psicólogos do trabalho, né? Mas a origem da ideia está no fato da minha vivência, da minha experiência como engenheiro de segurança do trabalho nas organizações e ao aplicar
programas de segurança comportamental, eu cheguei à conclusão e observava que na maioria das empresas, inclusive empresas nacionais, multinacionais, grandes empresas, né, a maioria das vezes essa aplicação que era feita pelo engenheiro ainda continha no seu contexto um comportamento, uma visão muito mecanicista, né, muito técnica, que é próprio do engenheiro. Então, não era muito pessoal, né? Vamos dizer assim, era mais... apesar dos programas falar em comportamento, mas a aplicação eu achava muito mecânica ainda. A gente muitas vezes deixa a cargo de outras ciências, como a psicologia, como até o pessoal muito do RH que trata muito isso dentro das organizações, mas é interessante ter um viés de um engenheiro químico. É exatamente isso. Primeiro porque... né, muitas vezes dentro das organizações isso é tocado pela segurança do trabalho e eu diria que pelo menos nesse período em que eu estive em atividade nas grandes empresas, nós não tínhamos ali na empresa a figura de um psicólogo. Sim. Né? Eu acho que os psicólogos perderam grande oportunidade de adentrar essa área dentro das organizações focada nesse processo da segurança do trabalho. Né? Eu acho que agora, a partir de agora, a gente já percebe a presença dos psicólogos, né? E até porque houve uma alteração, uma mudança na norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho que reforça a questão do levantamento dos riscos psicossociais nas empresas e aí chama os psicólogos para ter uma atuação mais presente, mais forte. Analisando o seu livro, eu vi que ele não é um livro só para quem está num ambiente de trabalho. Ele tem muitas bases teóricas que servem também para o público em geral, não é? É de fato. Eu, inclusive, logo no início do livro, eu abri um capítulo, né, vamos dizer assim, onde eu coloco os alicerces teóricos que eu utilizo para a produção do livro. E esses alicerces teóricos se alimentam de algumas reflexões da psicologia, da psicanálise, da neurociência, né? Porque quando a gente começa a estudar o comportamento humano e a gente começa a perceber que as ciências modernas de hoje estão trazendo informações que são relevantes, né? Que inclusive traz para o contexto científico alguns pensamentos que no passado a gente diria que só estaria naquilo que se chama de místico ou de espiritualidade, né? Então, eu acho que a ciência está revelando aquilo que os místicos, os esotéricos no passado, né, falavam muito e que a ciência hoje está trazendo informações que têm a ver com isso e que revelam que aqueles antigos esoteristas e místicos tinham razão no que defendiam. A gente ouve na história muitas mensagens do povo egípcio, né? Que é um povo antigo, que era repleto de simbolismos, vamos falar assim, não é? E eu queria perguntar agora para André, que é mais entrando também nessa temática da questão da espiritualidade, nas tuas obras, né, André? Que público você visa atingir com essa sua obra? Primeiro, eu vou tentar falar um pouco do que é ser espiritualista no dia de hoje, né? Então, a gente que é espiritualista no dia de hoje, a gente não traz um peso religioso. Não é um livro religioso levado a uma religião. Não é uma doutrina. Não é uma doutrina, não é uma coisa criada religiosamente. É um livro leve onde você vai trazer a tua espiritualidade, o teu eu. Antes de sermos corpos, nós somos espírito. Aqui dentro habita um espírito e a divindade está dentro de mim, querendo e aceitando isso, já me vejo como espírito. Corpo perecível, espírito eterno. Então eu trabalho esse eu, essa espiritualidade, esse espírito que habita em mim. E nós não somos ensinados a isso. Nós não somos, nós acreditamos que vivemos, morremos e pum! E não é, na minha visão, na visão do livro, não é isso, né? Não é viver, morrer e desaparecer. Não é, existe, somos filhos de um eterno.
Mas eu quero trazer, como o Pai Nosso diz, trazer o céu para a terra. Venha a nós o teu reino. E o mestre ensinou isso, vinha o nós, o teu reino. Não é a gente ir até ele. O Pai Nosso ensina que a gente tem que convidar ele ao meu reino. E o que o livro ensina é esse diário, né? Cada dia você trazer o reino, que é a visão de papai, que eu chamo de papai, o nosso Deus Pai, é a terra. Então o livro convida você a olhar no café da manhã, a espiritualidade no dia a dia, a espiritualidade como uma coisa natural e normal, e não uma coisa religiosa, é uma coisa quadrada, uma coisa que se você só vai alcançar aquilo se você perder isso. E o livro ensina essa leveza, onde você pode levar para a tua religião. Você pode viver a religião com mais leveza, hein? Essa questão que você abordou é muito interessante, essa questão de levar a vida mais leve. A gente vive uma vida tão cheia de tribulações, de preocupações, de responsabilidades, e muitas vezes a gente esquece até de viver. A gente vive no modo automático, que está bem em moda hoje essa expressão, e a gente não se atém à beleza da vida, aos detalhes da vida. E como a psicologia positiva, André, e a psicologia, vamos dizer, da espiritualidade, ajuda a pessoa a ter uma vida mais leve. Isso é gostoso, porque a psicologia ela vai dar segurança à espiritualidade. Como o doutor falou aqui, a ciência dizendo que a espiritualidade ela existe, né? A ciência ela afirma, ela confirma que a gente é além corpo. A gente também é um corpo energético, a gente também pensa e a gente cria. E a psicologia positiva ela vem trazendo essa realidade. Onde no livro da psicologia positiva, a metodologia é você trabalhar o que é positivo. Às vezes a gente vê as pessoas hoje dizendo eu não sou bom, ou então quando a gente vai chamar a atenção de um filho, a gente fala de uma forma grossa e sempre levando mais o ponto negativo, sabe? E a psicologia positiva não, é o contrário. Até alguns psicólogos falam que quando você vai repreender uma criança, evita até a palavra não, né? Exatamente. O não pode. Aí a pessoa vai dizer, não pode, ok, mas não pode por quê? Né? E a psicologia positiva diz, você pode, com cuidado. Você não pode mexer aqui, mas você pode mexer ali. Você tem escolha, você tem uma opção. E aí esse livro de psicologia positiva, ele vai trazer essa metodologia de quando você estiver discutindo, a gente vê as pessoas discutindo hoje e um agride o outro com palavras. E eu sempre digo, onde há a sabedoria de você me xingar e eu te xingar de novo? Onde há a sabedoria nessa discussão? É uma discussão, não é um diálogo. E o livro Psicologia Positiva te convida a um diálogo, onde quando eu estiver discutindo com a minha parceira, com o meu filho, com o meu amigo, com algum profissional, eu usar de verdade palavras positivas. Pô, Manuel, você deveria ter feito isso melhor. Ô, Manuel, isso que você fez não é legal. Mas não é levar o teu defeito. Mas passa também por muitas vezes o ser humano não saber receber críticas. Muitas das pessoas não estão abertas, não é? Eu queria até trazer, aproveitando a fala do André, né, a importância que a gente precisa dar, né, naquilo que a gente diz e na importância do diálogo, né? Que ele chamou aqui, ele chamou a atenção para o diálogo. O diálogo é fundamental. Agora, o diálogo só acontece se houver, né, uma parceria, né, uma vontade, uma troca, de ouvir, né? Hoje se fala muito na escutatória, né? Ou seja, a gente precisa habilitar a nossa capacidade de escutar, que infelizmente o humano perdeu, né, ao longo do tempo, e principalmente nesse momento da história da humanidade em que nós estamos muito voltados para fora, enquanto a gente precisa voltar para dentro para que a gente possa aprofundar esse diálogo, essa crítica, essa capacidade de ouvir críticas, né? E aí eu até vou aproveitar aqui para recomendar um livro que eu acho fundamental, que é o livro chamado Da Filosofia Tolteca, que diz os 4 compromissos da filosofia tolteca, muito que ele vai abordar ali 4 princípios e depois um 5º, que nos dá uma visão de como proceder nesse mundo, tendo esse domínio da vida, né? Tem um conceito antigo, o pessoal falava muito, a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, então a gente tem que ouvir mais do que falar, não é? E é feito, o senhor falou, a gente está numa sociedade que é muito
de exibição, vamos dizer assim. O pessoal está muito preocupado com o eu fora. E o nosso eu interior, muitas vezes, está devastado, né? O ser humano é composto de... A gente até conversou já em outras de nossas momentos. Que eu e André, a gente tem várias conversas extra profissional, né, André? E assim, o ser humano é composto de corpo, mente e espírito, né? E ainda tem o corpo das emoções, né? Então, os livros, eles convidam você a falar com você. Ser autoterapeuta. Aí eu vou até citar a Bíblia, né? Ele diz que você é capaz, você não precisa do outro para chegar até. Você é capaz, você é o divino também. Então, quando a gente ouve a gente não ouve a gente. A gente não tem a gente como exemplo, entendeu? Então, eu quero ser exemplo para a sociedade. Eu quero que cada um seja exemplo de um bom pai, exemplo de uma boa mãe, exemplo de uma boa mulher, de um bom estudante. Porque eu digo assim, quem é, já é. Na minha sala, quando eu estou atendendo alguém, eu digo, você está falando de alguém, eu quero que você fale de você. Aí você está falando da pessoa, mas e você, sabe? Eu quero que você olhe para você. E os convites dos livros é você ouvir você. Até a batida do coração, sabe? Até o estar aqui. É um autoconhecimento, né? É porque esse te ouvir antes de ouvir o outro. O que está saindo da minha boca? O que está saindo da minha boca? Isso é importante. Que é onde a gente vai ser, não vou falar julgado, mas a gente vai ser cobrado do que está saindo da minha boca. E o livro ensina esse controle emocional de que você pode falar o que você quiser, mas eu vou falar o que está dentro do meu alcance, dentro do meu conhecimento, do que vai poder te melhorar e melhorar a mim mesmo. Você observa que tem uma correlação muito grande da fala dele e com as questões também do meu livro. Sim, né? Por isso, do jardim, o olhar para si mesmo. E tudo começa, a gente não pode esquecer disso, que tudo começa, né, lembrando lá o que está escrito na entrada do Templo de Delfos, lá na Grécia Antiga, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? Às vezes a gente ouve essa descrição, essa fala, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo, mas a gente não compreende isso, fica só no nível intelectual. Então a gente, em determinado momento, na medida que a gente vai evoluindo, a gente traz isso para o coração. Né? E trazendo para o coração, essa frase se revela. Né? Então, o autoconhecimento é a base de tudo. O autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, é o princípio para que você chegue ao estado ideal de compreensão, de entendimento, de relacionamento. Então, isso, no meu livro, eu também trago, você vê, eu trago isso para os engenheiros para que eles possam sair do técnico para o humano, né? E principalmente para trazer o autoconhecimento. Vai existir no meu segundo volume, que deve sair no meados do ano que vem, também a parte prática, né? Porque esse livro eu fiquei muito na teoria, mas a princípio o livro seria um só, mas depois, como a coisa evoluiu muito, eu deixei a parte prática para o segundo volume, onde eu vou trazer as práticas. E a prática existem práticas onde, além de observar o outro, você observa a si mesmo nessa relação. Né? Então, essa visão mais holística, uma cosmovisão, onde você vê o outro e percebe a si mesmo. Ou seja, você, aí olhando lá pela física quântica, né, você não está aqui, você está aqui. Como observador, né? Também. No alto, como observador. Você passa a ser observador de você e do outro. Então, essa relação é extremamente reveladora. E o senhor me perdi também, quando eu vejo o seu livro, quando eu vejo o jardim, eu vejo o múltiplo de flores, né? Não precisa ser igual para estar bem, né? No jardim não precisa ser um jardim igual. De uma única flor, né? De uma única flor, de um único pé. E eles vivem em harmonia. E a gente aqui não precisa ser igual. Sim. Precisa vibrar igual. A beleza da vida é a individualidade de cada ser humano. Eu acredito nisso. É a lei da é uma lei chamada lei de unicidade. Isso. Ou seja, somos únicos em tudo. Vou fazer uma pergunta para ambos. Com essa ideia e conceito que a gente abordou agora, vocês acham que as pessoas estão adoecendo por conta de não ter o cuidado devido com o seu jardim?
Certamente, né? O olhar para si mesmo e o olhar para o outro dentro de uma visão holística, uma visão humanista, né? Então nós precisamos humanizar a humanidade, né? O processo que a gente precisa desenvolver esse, porque se não for assim, se partirmos para a mecânica, e há um risco muito grande nisso, né? Principalmente com a evolução da tecnologia, com os processos da inteligência artificial agora, então é urgente que o homem, né, assuma a sua, como o André disse aqui, né? A sua individualidade e a sua divindade também, né? Nós precisamos... O propósito do homem, o nosso propósito como seres humanos é expressar a divindade em nós, ou expressar, né, esse potencial que existe, que está limitado. Limitado por quem? Ou limitado por quê? Eu diria que nós somos limitados pelos nossos condicionamentos. Então veja, né, como é importante essa reflexão que eu trago para o livro, né? Nós somos seres condicionados. Eu sou condicionado? Eu não sou, não. Nós somos condicionados e por esse condicionamento nós nos tornamos robôs automáticos, né? Isso também a gente desenvolve dentro da visão da segurança comportamental. Em que momento você entra no automatismo dentro da organização? Em que momento você entra no automático que não percebe mais a realidade de como as coisas são, não percebe mais os riscos existentes naquele ambiente de trabalho, né? Então, isso é fundamental. Eu acredito que a sociedade, hoje, ela está muito no eu. Ela esqueceu que eu somos nós. É um coletivo. É um coletivo. Não existe fora. Não existe fora. Tudo que eu pratico, eu vou atingir vocês diretamente, e não é indiretamente. O que eu vibro dentro da minha casa, eu vou vibrar para os meus vizinhos, vou vibrar para o meu bairro, vou vibrar para a minha cidade. Então, a sociedade, ela diz eu, né? Minha casa, minha rua, meu médico, meu livro, meu eu tão, que esquece que o eu dela é o eu de todos. Então, a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência. De olhar e dizer que eu estou, né, doente psiquicamente. Por quê? Porque se eu praticar algo, eu estou vibrando. A gente vê agora, teve uma guerra lá do outro lado do mundo, está lá do outro lado do mundo, atingiu o Brasil aqui diretamente. E eu não estou falando só no meio social, eu estou falando no meio psíquico, eu estou falando no meio espiritual, eu estou falando no meio energético. Não é só uma bala que atinge o país. Não, quando alguém, a gente diz assim, uma criança perdeu a vida lá, a emoção, ela para aqui. Sim. Ela me emociona, eu me sinto naquilo ali. E é do outro lado do mundo. A gente morre um pouquinho também, né? É com a porque dor do outro, né? Exatamente. Então é onde a gente precisa olhar, ter esse olhar, sabe? Então, e aí a gente vai se curar quando a gente modifica essa forma de olhar. Tem um pensador antigo, realmente eu não lembro quem falou, mas ele fala que o ser humano tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E é muito forte essa afirmação dele, né? E aí eu pergunto, onde é que a ciência, o comportamento e a espiritualidade se alinham nesse processo todo? O grande mestre Jesus, ele disse assim, vós sois deuses, porque nós temos a essência de Deus. Aí eu vou usar uma alegoria que o professor fez comigo e eu vou perguntar a vocês, que é uma alegoria simples e humilde, mas foi essa pergunta que me fizeram. E eu quero pedir a vocês dois que me respondam o que eu vou perguntar a vocês. Filho de peixe é o quê? Peixinho é. Filho de cão? Cãozinho. Filho de gato? Gatinho, né? E filho de Deus é o quê? Não tem como. A natureza nossa é divina, porque nós recebemos a natureza divina. Nós não temos como não ter direito ao céu. Por herança, somos. Assim como diz a lei humana. A lei humana diz que tu pode, teu filho chegar e provar que tu é filho dele. Ele tem direito à tua herança mesmo sem tu criar, sem tu ter dado a vida. Então a espiritualidade está nisso, na aceitabilidade de ser um divino. E quando eu digo que eu sou um divino dentro da minha espiritualidade, eu não estou dizendo que eu sou o papai, nem sou o amado Mestre Jesus. Estou dizendo que eu sou semelhante a meu Pai Criador. Porque uma semente desse tamanho é uma árvore grande. Entendeu? Uma gota do mar é o mar.
Uma gota de água é a água. Agora, onde a gente vai observar é o tamanho disso. Sim. Só para reforçar o que o André está colocando, eu acho extraordinário. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Não, está... Vocês dois, aliás. Que isso, quem sou eu para te corrigir? Somos nós. Na verdade, eu queria só reforçar esse conceito, porque tudo vibra, né? Se a gente for lá para os conceitos do Kybalion, lá de Hermes Trismegisto, né? Ele já dizia, tudo vibra, tudo é vibração, tudo é mental também. Então, essa questão da unidade é uma questão que a gente precisa reconhecer. E com relação à nossa individualidade, na hora que nós fomos feitos seres individualizados, em função daquilo que na história bíblica se chama de queda, né? Então, nós nos envolvemos em um corpo material e esse corpo funciona como um véu, né? Então a nossa essência divina, a nossa centelha divina está dentro de nós. Sim. Não brilha em função do corpo que nós temos. O pecado em si, né? Eu não gosto muito do conceito pecado, porque pecado é um conceito religioso, sim, né? E a gente precisa caminhar dentro da espiritualidade para uma visão de liberdade. Nós somos livres. Somos livres e nós somos potencialmente magnificentes. Está entendendo? Então, é essa visão. E aí, eu acho que está alinhado com os princípios da psicologia positiva também. Olhar, eu acho que nós, humanos, né, em função de várias razões, aí nós... vários condicionantes, nós limitamos, nós achamos sempre que nós somos pequenos, que nós somos fracos, que nós somos pecadores. E aí isso refortalece esse véu que nos encobre. Então a gente precisa sair disso, reconhecer a nossa divindade e expressar essa divindade. E tira, não deixando o senhor falar, e tira a ordem crística. Seja como eu sou, vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz, sabe? Vocês estão no Pai se vocês estão em mim. Então eu e o Pai somos um, então se vocês estão em mim, somos um com o Pai. E não há limite. Eu sempre brinco, meu limite é aos pés do meu Senhor. E se ele vacilar, eu pulo no colo dele. Então, a visão da consciência crística é o que há de melhor no mundo, né? Porque ele, ao contrário de determinados outros campos que nos condicionam, ele nos liberta, porque ele traz a informação que nós temos o potencial e que basta a gente liberar esse potencial. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Ela não diz que a gente vai ficar preso a um templo, a uma situação ou a um dogma. Agora, tudo isso que a gente está dizendo contextualiza o nosso livro. Sim, né? Sim. Está tudo ali dentro. Porque aparentemente a gente está falando em espiritualidade, mas está dentro do livro, né? Dentro das entrelinhas do meu livro, com certeza do livro dele, a gente está tentando, né, trazer um pouco dessa cosmovisão, dessa ampliação da consciência que é o desejo nosso, seja na engenharia, seja dentro das organizações, seja dentro da família, né, em todos os cantos. Esse novo olhar é extremamente importante na nossa visão. E é interessante assim que vocês têm caminhos opostos, vamos dizer assim, na vida profissional. O senhor, com experiência aí de mais de 25 anos, atuando nas indústrias, em setores de segurança do trabalho. O André, com a sua experiência aí no mundo holístico, como terapeuta, como conselheiro, né? Conselheiro. E em que momento vocês acreditam que a história de vocês se juntam? E nessa questão dos livros, né? E eu vejo que eles têm muita correlação um com o outro, né? No meu entendimento, na minha compreensão, tem tudo a ver, né? Apesar de ser engenheiro, mas naturalmente que desde criança eu trago aí uma percepção, uma sensibilidade para isso que se chama de espiritualidade muito grande, né? Eu também fiz alguns cursos dentro disso, estudo, né? Esses conceitos da espiritualidade, sempre interligando, e isso para mim é um prazer imenso, com a ciência, né? Então, essa questão da espiritualidade, se eu remontar lá nos meus 10 anos, quando eu comecei na escola escrever crônicas junto com um amigo meu que escrevia poesia. Então, se a gente
direcionasse qual seria o meu futuro, talvez eu seria um escritor, um croniqueiro, mas a vida me levou a se transformar no engenheiro, né? Mas essa sensibilidade do escritor, essa sensibilidade, né, do espiritualista, né? Apesar ao longo da vida eu nunca me apropriei, nunca tive uma relação grande com qualquer tipo de religião, mas a espiritualidade existe, né? Esse místico que eu sou, não no místico naquela visão, né, que geralmente se coloca, mas no místico, aquele que faz contato direto, esse sim está dentro de mim e certamente fundamenta e, de certa forma, traz o André para junto de mim nesse conhecimento e nessa fala. É gostoso, porque o doutor aqui, ele é a resposta da espiritualidade. Eu sempre digo, a espiritualidade me traz pessoas que me dê a mão. Eu não quero pessoa que vá contra o que eu estou tentando falar. Eu quero pessoas para me unificar, para que a gente possa levar o diferencial à sociedade. Então, quando eu vejo o Dr. Walter aqui, nessa expressão tão bonita, com esse livro tão bonito, sabe? E a gente se conhecendo agora pessoalmente, mas espiritualidade nos uniu. Essa unidade que um dia eu ia me reunir com o pessoal, que esse pessoal ia me levar a ter a mesma ideia, o mesmo texto de vida, para fazer um contexto e levar uma diferencial. E eu acredito que hoje eu sinto, meu coração sente, eu ouço além disso daqui e vejo além disso. Quem está falando agora é isso daqui. Sim. E eu sinto o maior afeto por uma pessoa que eu conheci agora, presencial, doutor. Mas ao mesmo tempo eu sinto ele. Ele é parte de mim agora. Não tem mais como fugir. A gente se reencontrou. E a espiritualidade é esse reencontro diário. Reencontro de pessoas que a gente conhece. Por isso que a gente fala. O que ele fala se encaixa. O que o livro dele fala se encaixa. Porque é essas pessoas que eu quero estar ao meu lado para que a gente possa mudar a realidade desse mundo. E o senhor até falou, né, da sua experiência aí quando criança, que gostava de escrever. E é algo também que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Sim. O quão distante as crianças nossas estão também desses hábitos que era tão comum antigamente, sim, não é? E como tem se perdido, né, essa questão da leitura, da essência do senso crítico, não é? Eu teria uma coisa assim que eu considero fundamental para falar acerca disso. E voltando para a questão do condicionamento. Somos seres condicionados, mas somos condicionados por quem? Somos condicionados primeiro pelos nossos pais, na nossa educação. Somos condicionados pela sociedade, pela escola, pelo ensino. Somos condicionados pelas religiões. Somos condicionados. Quando criança, nós nascemos puro. Na medida que vamos crescendo, vêm as imposições, os condicionamentos que nos transformam. A vivência de cada um de nós, por exemplo, você tem os seus condicionamentos em função, né, da sua história de vida, assim como eu tenho o meu condicionamento. Então, quando a gente reconhece que o condicionamento é de fato, então a gente já tem um olhar mais humano para as outras pessoas, porque a gente passa a compreendê-las melhor, né? Agora, tinha uma coisa que eu queria falar. Hoje em dia, nós estamos contaminados pela fala da mídia, pela fala do jornal. Isso aí é um verdadeiro desastre, porque tudo que a gente assiste e ouve são coisas tendenciosas também, ruins, né? Que levam a informações ruins, informações erradas, que gera em nós medo. E esse medo, aí partindo lá para tudo vibra, a gente começa a vibrar medo, começa a alimentar esse estado quo, que é um estado de guerra, que é um estado de doença, que é um estado de pobreza e de miséria. Veja, precisamos sair desse condicionamento como? Melhorando, qualificando o que a gente pensa e qualificando o que a gente sente. O sentimento catalisa o nosso pensamento. Sim, sim. Tu me perguntaste agora, a criança, eu saí essa semana com minha sobrinha, né? E eu acho bonito quando eles olham para mim e falam: tio André, quando eu crescer eu quero ser feito o senhor. E eu acho lindo isso, porque uma criança chegar para você e dizer: quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor, isso me deixa tão bem, sabe? Imagina assim, eu digo: mas você tem você para ser você.
Só pega alguns ensinamentos que o tio dá e coloca dentro do teus. Que você não pode perder essa individualidade sua, que é linda, que é bonita. Aí é incrível de ouvir isso, de dizer eu estou no caminho certo. Que meus próprios sobrinhos, eles querem ser como eu quando crescer. Você está sendo referência, não é? Para eles, né? Se me permite, só um reforço, porque a conversa tá boa e aí a gente começa Fica à a vontade. trazer. Mas ele disse uma coisa que, quando eu vim para cá e quando você me disse, ó, vai uma pessoa compartilhar contigo a nossa entrevista, e essa pessoa é da psicologia positiva, é um terapeuta holístico, né? Aí eu pensei comigo mesmo, eu fui convidado para fazer uma palestra na Semana de Conciliação na UPE, sobre comunicação não violenta, e a pessoa que compartilhou comigo aquele momento era um professor de yoga, né? Então está aqui a prova de que nada acontece por acaso, e está a prova aí, se a gente ir para a ciência, para a psicanálise, a gente lembra lá de Freud, Jung, que disse Jung, que estudou a questão da sincronicidade. A sincronicidade existe e tudo Estamos vivendo isso agora. Nos atrai em função daquilo que a gente pensa e que sente. Acho que a gente fala demais, né? Tu tem que economizar a gente, tá? Dois falantes aqui. Mas é interessante essa abordagem, porque assim, não é um tema que a gente vê no dia a dia, não é? E a gente vê entender a concepção que vocês têm é muito importante, né? Até para a gente aflorar nossas ideias também, né? Cada vez mais, né? Em todo tempo existem pessoas diferentes, né? Imagina que há 100 anos atrás um diferente criou alguma coisa que a gente usufrui hoje, que para muitos naquela época era loucura, né? Era loucura um avião, era loucura um telefone, era loucura algo que a gente tem hoje. Aqueles de lá foram chamados de louco. E hoje eu sou chamado de louco. Eu acredito que o doutor muitas das vezes é chamado de louco por nós termos ideias revolucionárias. Nós agora vamos quebrar os paradigmas dessa época. Somos pessoas que vamos quebrar os paradigmas dessa época. E o que eu acho interessante na escrita é porque o que a gente escreve não é para, muitas vezes, convencer a pessoa a nos seguir. Não, e muitas vezes é o nosso conceito que vai esclarecer o pensamento daquela outra pessoa também, não é? Sim. Não é obrigado que eu concorde com você. Eu acho que o que é obrigado é a gente se respeitar e conversando, se entender e cada um dar seu ponto de vista. Eu acho que o interessante no diálogo é isso, não é impor, não é? No quinto compromisso da filosofia tolteca está dito: seja cético, mas escute. Sim. Né? Você pode achar que as pessoas estão falando bobagem, não te toca, mas ouça pelo menos, né? O problema é que a gente faz um pré-julgamento, né? Já traz os nossos preconceitos e aí a gente não quer nem ouvir o outro. Sim, né? Então a gente precisa aprender a ouvir o outro. E aí também me lembra um dos princípios do coaching ou da mentoria, que é o princípio de que tudo aquilo que eu trago para você pegue, escute, ouça. Se te servir, você traz para o seu coração, para o seu entendimento. Se não te servir, simplesmente conhecimento. descarte. É um conhecimento a mais, né? É simplesmente descarte, né? Mas a nossa tendência em função do movimento do ego, né? O ego tem duas pulsões fortes, que é a pulsão da proteção e a pulsão do prazer, né? Então, o nosso ego, quando alguém diz alguma coisa que vai de encontro com aquilo que nós pensamos, aí então fere, né? o ego grita logo, né? Ou seja, o ego vai se proteger. Não, você está errado, você está trazendo um conceito totalmente diferente. Então, ao ser capaz de observar esse movimento egóico ou do ego, né, nós nos humanizamos mais. Nós temos um domínio maior de nós mesmos. A teosofia ensina isso. A teosofia ensina que existe o yin e o yang. A teosofia, lá dentro da teosofia não existe bem e mal. Não existe. Existe um mundo. E ali dentro do mundo existe o campo energético, onde a gente vai encontrar o yin e o yang. O yin e o yang não são o bem e o mal.
entendeu? Existe aquela dualidade que vai viver dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo ciclo. E o papel de quem está vivendo essa dualidade, pela lei da dualidade, é juntar essas duas energias e viver em paz, viver harmonicamente. Essa sua mensagem aí do viver em paz, eu vou fazer uma pergunta em seguida. Joga a bola. Vocês acreditam que o viver em paz, ele parte muito do saber ouvir mais? Eu acho que é das primeiras ações é aumentar essa capacidade da escuta, né, que é fundamental. Novamente, por aquela questão, se você não escuta, é porque você traz dentro de si preconceitos que diz que a tua verdade é a tua verdade. Absoluta. Absoluta, né? E não é, né? Então a gente precisa ouvir e cada um está no seu momento. Então respeite o pensamento do outro, não precisa ir à guerra. O problema do homem é que vai à guerra por conta disso. Eu vou só dar uma ressalva. É saber o que escuta. Escolha do que vai escutar, onde eu dou terapia. Eu não devo escutar tudo. Eu não devo ver tudo. Eu posso. É meu direito. Mas eu não devo. Eu não devo ouvir uma música que vá... Eu não devo ouvir um diálogo que se você vai me xingar, dá licença. É saber escutar. É o filtro, né? É a escolha do que tu vai escutar. É a escolha do que o que o outro vai falar vai te trazer sabedoria. Então, não é escutar tudo, porque é saber. É saber o que eu vou colocar na minha TV, é saber o que eu vou colocar no meu som, é saber o diálogo que eu vou ter. Então, não é escutar, é a escolha do que eu como, é a escolha do que eu escuto, é a escolha do que eu falo, é a escolha do que eu sinto, é a escolha do que eu faço. Se você souber escolher, pronto, você já sabe o seu futuro. Aí me lembra de um ditado que diz: nós somos resultados do meio, ou nós somos resultado das 5 pessoas que te cercam, ao teu redor, né? Então tem tudo a ver, né? Você atrai um ambiente que tem a ver com o teu nível vibratório. Então você vibra, por exemplo, o André veio para cá pela sincronicidade, por um processo de atração da minha forma de pensar, etc. E como auxílio para que a gente, né, consolide as nossas informações dentro de um conhecimento maior e dentro de uma luz maior, né? Então a luz dele se junta à minha luz e de repente a gente vira uma tocha. Como esses conceitos podem ser aplicados no dia a dia? Eu tenho ensinado a você mudar o hábito. Muda teu hábito. Se tu tá tendo tudo igual, é porque tu faz tudo igual. Se tu faz a mesma coisa no mesmo dia, tu não vai ter outra coisa. Então, quando tu muda algo na tua vida, algo muda na tua vida. Eu vou citar a Madre Teresa de Calcutá. Ela diz que a mudança está no ato de mudar. Quem não muda, meu filho, nada muda. Entendeu? Então, a colocar isso dentro do teu dia a dia... todo dia eu brigo com fulana, mas você já tentou fazer as pazes? Eu não consigo. Eu atraio só homens que me agridem ou mulheres que me agridem, mas você tentou fazer algo diferente? A mudança, Manuel, é a mudança, sabe? Então, quando você muda uma coisa por dia... Se você mostrar hoje para você... Onde é que está essa câmera aqui, né? Se você quiser mudar, agora muda. Tenta fazer algo na tua vida diferente que tu vai ter algo diferente. Então eu tento passar isso. No dia a dia. Hoje eu vou tomar café sem açúcar. Eu vou sentir o amargor do café. Sim. Hoje eu vou pentear o cabelo com a mão esquerda. Hoje eu vou chegar no trabalho e vou só dizer palavras positivas. Hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Só a ideia de você tentar mudar já é uma mudança de hábito, né? Perfeito. É isso, eu concordo com o que ele disse, né? Você não muda nada se você não alterar aquilo que você tem feito, né? Isso, inclusive, serve muito para as organizações, né? Na própria organização tem um ditado: você só muda a partir da sua mudança ou a partir de uma realização, de um fazer diferente. Então, isso precisa ser feito. Tem um livro que é fantástico, é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele fala que as primeiras horas do dia... ela define o seu dia por completo. Eu volto um pouquinho antes.
Eu volto quando o meu consciente, eu peço, que eu vejo a parapsicologia, ela vê a mente como consciente e subconsciente. A gente não usa a palavra in. In para nós não é positivo, porque inconsciente é o que está apagado, é o que eu não entendo. Então, quando alguém diz para mim, André, você tá teu inconsciente, eu repreendo logo. Tudo em mim está consciente. E se há algo inconsciente, desperte agora e se torne consciente. Então, tudo em mim está consciente, mesmo que eu não compreenda. Então, eu trabalho, a parapsicologia, ela diz à noite, você programe sua mente à noite quando for dormir. Amanhã de manhã, essa é a metodologia. Amanhã de manhã eu vou acordar a tal hora, porque você está dando uma ordem ao teu subconsciente. Amanhã de manhã eu vou acordar a fazer isso, aquilo. Então, a melhor hora de tu agendar é à noite. De manhã você vai levantar e dizer, eu estou pronto para a minha agenda. Porque o universo já trabalhou em teu favor. É claro que a gente traz... Uma das coisas que eu sempre digo nas minhas reuniões e conversas é nós sabemos o que sabemos, né? E nós expressamos as coisas em função de uma linguagem, né? Então, ele está trazendo aqui o inconsciente e subconsciente, é a mesma coisa, né? É só simplesmente uma questão de linguagem e uma questão de entendimento, né? Então, o entendimento dele é e por isso que ele defende a fala subconsciente, né? Mas eu queria chamar a atenção para isso, porque muitas vezes uma simples questão de linguagem pode levar à guerra. Sim, né? Exato, com certeza. As pessoas não compreendem, não entendem. Então, nós somos limitados da nossa linguagem. E daí a dificuldade que nós temos, muitas vezes, de falar daquilo que é intangível, né? Muitas vezes a gente tem experiências intangíveis, mas não tem como dizer aqui, como expressar isso aqui. E isso sempre me lembra, não sei se vocês assistiram aquele documentário antigo, Quem Somos Nós? Existe uma parte lá do documentário que os índios chegam na beira-mar e está chegando um monte de caravelas. E eles não enxergam, entre aspas, né? Eles enxergam naturalmente, mas eles não entendem o que é. Nunca viu, né? Nunca viram aquilo. Então, a linguagem nos limita nessas questões. E aí me faz lembrar também os conceitos... agora me fugiu o que eu ia dizer. Vamos seguir em frente, depois eu me lembro. Lembre e coloca aí. Sim, aí... E o que é que a gente pode identificar que serve como um bloqueio, né, nessa questão de uma mudança de hábito? Quando você padronizou algo. Se você padronizou algo, que se você acha que aquele padrão é o padrão, você te limitou. Minha vida tá sempre assim. Né, o que eu escuto na minha sala, né? Minha vida tá sempre assim. Eu já procurei Beltrano, Cicrano. Eu digo, tá sempre assim, por que você não fez algo? Se ela tá dando errado, porque você está fazendo errado. Se você tá doente, porque você fugiu de uma lei. Nós nascemos puros, nós somos puros, nós não devíamos ter doença. Algo está causando essa doença e é onde a gente vai trabalhar isso. A gente tem que saber a causa disso aí. Então, um padrão colocar alguém num padrão já tira uma lei, que é a lei do livre-arbítrio. Nós somos seres condicionados, né? E é muito importante que a gente dê um upgrade nessa nossa forma de pensar para que a gente possa obter. Mas você poderia repetir a pergunta? Porque agora eu me perdi aqui. O que nos bloqueia para mudanças, né? O que nos bloqueia, no meu ponto de vista, é essa visão estreita, esta advinda dos condicionamentos e também o conhecimento com entendimento, né? Muitas vezes a gente vê grandes estudantes intelectuais que têm um conhecimento profundo de determinado assunto, mas ele não realiza nada com aquilo, ele não é capaz de transformar nada, então é uma mera intelectualidade estéril, né? Então, se a gente lembrar lá do Sefer Yetzirah, que é um dos livros que compõem a Cabala, né? Eu me lembro que isso ficou gravado quando eu li o livro. Ele diz assim: conhecimento não é o bastante. Além do conhecimento, você precisa ter o pleno entendimento, a compreensão profunda daquele conhecimento, né? Então,
É isso. Se eu posso citar aqui uma parábola, Sim. né? Disse que um médico, muito médico, super médico, mais que médico, foi atravessar um rio. E como estava ele e o barqueiro só, ele não tinha o que fazer e perguntava ao barqueiro: barqueiro, você que sabe disso? O barqueiro: não, senhor. Barqueiro, você conhece isso? Ele: não, senhor. Barqueiro, você sabe isso? Não, senhor. Só que isso irritou o barqueiro, né? Que balançou o barco. E o barqueiro só fez uma pergunta ao doutor dos doutores: doutor, o senhor sabe nadar? Você entendeu? Então, conhecimento não salva a vida. Conhecimento não salva a vida. Vamos dizer assim, não salva a vida nesse contexto, tá? Que conhecimento vai salvar muitas vidas. Nós estou falando disso da minha história. Sim. Você tem que saber como salvar uma vida. Que aí passa do conhecimento para a sabedoria. Então, o barqueiro sabia salvar a vida dele, do médico. Então, muitas das vezes, o saber demais vai afundar. Porque ele não sabe nem... Eu trato pessoas que não sabem preparar um ovo. Então, e aí, sabe nadar? Saber nadar é salvar a sua própria vida. Então, não sabe. A gente, nos bastidores, estava conversando sobre o perfeccionismo, né? Que muitas das vezes a gente se atém demais a chegar num padrão de uma qualidade excelente e, em contrapartida, não consegue pôr em prática aquele pensamento. Em que ponto é salutar essa questão do planejamento e da objetividade, para que a gente nem se exceda no planejamento e a gente nem antecipe demais a questão da objetividade? O que seria a balança ideal? Eu tive a oportunidade de trabalhar com sistemas de gestão, né? Sistemas de gestão da norma ISO, por exemplo, ISO 9001 qualidade, ISO 45001 saúde e segurança, IA 14001 que é meio ambiente, e a norma ISO, pelo menos a mim, que tenho um pensamento meio acelerado e extremamente criativo, né, me levou a um condicionamento no tempo, a uma organização, né? Então a ISO, eu acho que traz essa informação, e essa experiência eu levo para o meu livro. Quando os diversos capítulos, eu vou trazer cada etapa da implantação de um sistema de segurança comportamental, a implantação de um sistema de segurança comportamental. Então, o planejamento é fundamental, né? A gente precisa planejar, e se a gente tem uma mente perfeccionista, então esse sistema de gestão, esse procedimento pode nos auxiliar a fazer essa correção, né? Então, a gente precisa, como eu disse aqui, ter acabativa, né? Não é estar fazendo, a gente precisa acabar aquilo que nos iniciamos. E aí também me faz lembrar um dos princípios da filosofia tolteca, que diz: dê o seu melhor, né? Então a gente precisa entender que a gente é desejável que sempre a gente dê o nosso melhor. Ou seja, você só pode dar aquilo que você tem. Então, quando você fizer alguma coisa, você diz: é o melhor que eu estou dando para você, né? Isso não quer dizer que logo um minuto mais na frente você já tenha progredido. Sim. E aí você dá um novo melhor para aquela ação. Então, precisa ter acabativa, com a segurança de que você está dando o seu melhor. E isso não quer dizer que é os finalmente, que é o suprassunto, né? Aí também me faz lembrar Immanuel Kant, um grande filósofo, que dizia: um dos grandes males da humanidade é a certeza, né? Então, quando a gente tem certeza, a gente acha que sabe tudo. E não é assim. É um contínuo. A vida é um processo, né? Eu vejo a perfeição quando você faz parte do ambiente que você está. A perfeição, ela é como estamos num momento mutável. Tudo muda, tudo se transforma. Não existe perfeito dentro de tudo. Eu sou perfeito quando eu faço parte. Quando eu faço parte disso daqui. Isso é a perfeição. E aí onde o Tao, mais uma vez, ensina, a filosofia do Tao diz: quando você é parte do todo e faz a tua parte no todo, tu é o todo dentro da tua parte. Então essa perfeição, essa confeccionar-se dentro disso, é onde a gente faz parte.
E a natureza, ela é assim. O fogo, a água, o ar, tudo é assim. Tudo faz parte e tudo mantém o planeta. Nenhum quer ser maior do que o outro, nenhum quer ser melhor do que o outro. Aí está a perfeição. Onde você define que você em casa é o esposo, né? A sua esposa, você é o pai. Você não vai ser a mulher da relação, você não vai ser o filho da relação, porque lá você tem o teu papel. Se tu faz o teu papel bem, se tu é um administrador, faz o teu papel bem, ali está a perfeição, dando o melhor, como o doutor falou aqui, dentro da tua função daquele momento. Se a gente sai agora e encontra alguém, a gente pode ser um socorrista. A gente pode ser alguém que vai ajudar alguém. Então a perfeição está em cada ato que você deu o seu melhor, como o doutor falou, e faça o melhor. Ali está a perfeição. Na carta de São Paulo, ele traz essa sua analogia, não é? Que nem todo mundo pode ser mão, nem todo mundo pode ser cabeça. É um corpo. Isso. E o corpo depende de pé, depende de pernas, de braços, de pescoço. Perfeito. Entendeu? É bem legal esse contexto aí também com o que você falou, não é? E a gente já está chegando já no final já. E tem um dito popular que diz que a grama do vizinho sempre é mais bonita, não é? A gente pode aplicar isso também no dia a dia, achar que o jardim do nosso vizinho sempre está mais florido do que o nosso? Olha, para essa reflexão você me pegou, porque é tudo muito relativo, né? Eu não sei se a grama do vizinho está melhor do que a minha, pode até estar melhor, eu posso até reconhecer isso, né, naquele momento, mas como a gente acabou de dizer, tudo muda, né? E a realidade é mutável e a realidade é criada por cada um. Então... mas ninguém sabe o quanto o vizinho dedicou para estar aquele jardim sim. Bem feito, não é? Dentro dessa perspectiva, sim, né? A gente quando tem um olhar voltado para fora, sempre é mais não fácil, nos conhecemos, né? Então é mais fácil reconhecer ou querer ter um jardim igual ao do vizinho. Eu trago a realidade da tua necessidade. Quem vai dizer o teu jardim é na tua necessidade. A tua necessidade vai dizer se aqui cabe uma flor ou cabe um jardim. E a nossa necessidade é única. Para cada um existe essa necessidade única. Entendeu? Eu necessito de um carro, eu não necessito de um carro. Tá. Então, quando eu trago essa minha necessidade e trabalho com a minha necessidade real, aí eu digo que o meu jardim é bonito. Sabe? O que é minha casa, eu estou construindo uma casa agora, eu digo, eu quero construir um jardim aqui. Mas segundo o tamanho da minha casa, segundo a minha necessidade, segundo o meu olhar. E até com o que você pode... quanto posso gastar, né? Que é uma coisa que muita gente se perde hoje, é viver uma vida que não consegue se manter, vamos dizer assim, e acaba passando os pés pelas mãos e entra no outro problema, que é o problema financeiro, que é algo também que devasta uma família, não é? Aí, novamente, sem querer insistir, mas a gente volta para o condicionamento, né? Nós somos condicionados a querer ser melhor que o vizinho, a ter mais que o vizinho. Como foi dito aqui, às vezes a gente precisa de um carro. Qual é a função do carro? É o transporte. Não, mas eu quero um carro luxuoso, né? E você precisa de um transporte que Fusquinha faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito, né? Um pouco menos de conforto, sim, mas te leva. Cumpre a missão. Atende à sua necessidade. E onde a gente viu hoje também, falando disso, do veículo corpo. Sim, né? É o principal. Onde a gente trabalha, a gente vê mais no âmbito feminino, né? As mulheres colocando isso, as mulheres colocando aquilo, as mulheres morrendo na mesa, querendo mudar esse veículo. Então a gente precisa cuidar desse veículo, né? E a gente tem a beleza excêntrica da gente, de cada um ser aquilo. E isso é incrível, porque quando você conhece isso, quando você sabe disso, eu vou melhorar o meu corpo. Aí entra também naquela temática da Bíblia, né? Que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Que mensagem final você traria, Dr. Walter, para quem esteve conosco até agora? Eu acho que a grande mensagem que eu gostaria que fosse encaminhado não seja fechado, seja aberto, né? Então eu convido as pessoas a se abrirem, né? Ter uma
uma relação mais aberta, mais tranquila, sem julgamentos, sem preconceitos, né? Porque isso vai melhorar a vida de todos nós e o aprendizado é coletivo, né? Então, dentro da organização, no caso do meu livro, é muito importante esse olhar dentro de uma consciência mais elevada, dentro de um pensamento holístico, tendo essa cosmovisão, ele é fundamental para que cada um de nós possamos viver melhor e ter a felicidade que todos nós buscamos. E André, que mensagem, André, você traria para... Eu convido as pessoas a mudarem, né? É sair da mesmice. E eu perguntaria a todos, né? O que é que você fez de diferente hoje? Sempre se perguntar, o que é que eu fiz de diferente hoje? O que é que eu fiz para o bem? Meu bem, para o bem social, para o bem familiar. O que é que eu fiz? A pergunta hoje, eu tenho sempre essa pergunta, né? Eu olho para o céu pela manhã e digo, Pai, quem eu posso ajudar hoje? Pai, o que eu posso fazer por ti hoje no meu irmão? Então eu sempre pergunto isso. Então quando vem um irmão, eu sei que é o que o papai mandou para mim. Ele confiou aquele pedido. Aí as pessoas pedem, eu digo, pronto, pai, tá aqui, eu fiz. Porque eu perguntei ao Senhor quem eu posso fazer. Eu estou te auxiliando no mundo, estou ajudando e aí eu vou puxar a Bíblia. Tudo aquilo que tu fizeres a um dos meus pequeninos, tu estás fazendo a mim. Isso é uma afirmativa que eu sou ele, tá vendo? Então, é uma afirmativa que o pequenininho é ele. Então, eu estou participando da obra sagrada. E nada melhor do que mudar do que uma mudança de calendário, né? Um incentivo melhor, né? Que a pessoa quer mudar tudo, quer mudar o visual, quer mudar do que você imaginar. Com a mudança de calendário se incentiva a querer mudar, né? Vou falar nisso, eu vou convidar, se é possível, a gente convidar para o lançamento do livro agora, né? Importante. Então, você que está me ouvindo aí, eu tô essa semana, domingo agora, às 16 horas, eu vou estar aqui no Shopping Camará, no espaço de leitura Camará, lá no segundo andar do shopping. Vamos dar um abraço para Gilberto, né? Um abraço para Gilberto, um abraço para a esposa do Gilberto, que está lá apoiando isso, para que a gente possa junto vivenciar essa história de mudança. Então, eu convido você, domingo agora, às 16 horas, lá no Shopping Camará, para o lançamento dos meus 2 livros. E eu espero vocês lá. Muito obrigado, doutor Walter, pela presença. Obrigado também. Eu só queria também dizer que aqueles que desejarem o meu livro... Tá na Livraria Jardim. Né? Na Livraria do Jardim, que fica na Rua Manuel Borba, 292, ali em frente ao Hotel Central, por trás do Shopping Boa Vista. Também pode adquirir diretamente comigo na rede social, né? Tá até aparecendo. Na rede social ou no meu WhatsApp, que é o 8199330006, né? Ou então pelo Clube de Autores, pelo site do Clube de Autores, que pode ser adquirido. Então, fiquem à vontade. Antes disso também, eu atendo como parapsicólogo clínico, como naturopata. E você quer vivenciar essa história, né? Quer olhar para você, então tá bem. Busca lá os Deixa também sociais. teu contato do WhatsApp, André. O WhatsApp, meu WhatsApp é 11 957 30 40 58. É de São Paulo o número, mas eu atendo aqui na Estrada de Aldeia, quilômetro 4, numa granjinha, no local, num espaço maravilhoso, onde lá eu vou atender com todas as minhas ferramentas de psicologia, parapsicologia, coach e terapias. Muito obrigado, doutor Walter. Muito obrigado, André. Foi excelente nossa conversa. Espero que tenhamos mais outros momentos assim de mais conversas, né? Estamos, respondeu, tá ótimo. E aí eu peço que vocês possam estar curtindo o nosso canal, ativando o sininho, e para que mais assuntos relacionados à literatura, à economia, à espiritualidade, à religião sejam divulgados no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Gratidão. Até logo. Obrigado. Café impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra